Graças a Deus. Amém, Jesus. Deus continue nos abençoando. Vamos se pôr de pés, por favor, irmãos. Vamos ler as Escrituras. São Mateus 28, a partir do verso 7. Ele disse assim: E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Que Deus abençoe a sua santa palavra e nos enche com seu Espírito e nos dê inspiração e a unção para podermos absorvermos. Amém? Podeis assentar, por favor? Graça ilustre, indignos pecadores, em Cristo tem perfeita redenção, e por seu sangue, réus e malfeitores, com Deus alcançam paz e comunhão. Com Deus alcançam paz e comunhão. A punição do mundo criminoso, na rude cruz Jesus a se tomou. E para o crente a preço doloroso, um lar eterno junto ao Pai comprou. Um lar eterno junto ao Pai comprou. Por nós morreu, mas hoje levantado, os céus entrando em glória e resplendor, com Deus está Jesus, nosso advogado, santo e supremo e vero intercessor, santo e supremo e vero intercessor. Muito breve o Rei virá glorificado, com multidão de santos descerá, e com poder no reino entronizado, por todo sempre Cristo reinará, por todo sempre Cristo reinará.
agora, pois andemos em santo zelo e filial fervor. Com ele um dia em glória reinaremos, ao Rei servindo o melhor louvor, ao Rei servindo o melhor louvor. Amém. Deus abençoe a Maria e a nós também. Deus nos ajude, né? Sermos pessoas simples, humildes, pessoas pequenas, para que assim Ele possa nos ajudar, nos ensinar e nos instruir o que fazer, como fazer e para quem fazer. Isto é verdade. Se tão somente sermos assim, então nós podemos ver tudo além da cortina do tempo, por fé. Isto é correto. Agora, quando se trata em ressurreição, se trata em restauração. Restauração. Ressuscitar é vivificar. Vivificar aquela vida. Tornar a viver. Nada pode tornar a viver se não tiver vida, não é mesmo? Tem que ter vida para viver. Se você planta uma semente no solo, se ela não tiver vida, ela apodrece e ali acaba. Não tem jeito de viver. Então, esta é a forma que Deus faz. A natureza, ela mostra exatamente o espiritual. Este sol que nós presenciamos todos os dias, 24 horas quase, né? É aqui e lá, aqui e lá, aqui e lá. Ele nasce no leste, se põe no oeste, é isso? Todo dia, ele faz um percurso para nós. E aquilo dali ele vai junto com cada ser humano. A vida do sol, ou o sol, para nós, representa a nossa vida. Ele nasce novinho, um inocente, uma criança, um bebê, não é mesmo? Quando ele nasce, você pode olhar nele, não faz nada. Ele é inocente, o sol. Nasce só com aquela coisa bonita, aquele vermelhão, forma ali o sol. Você diz, o sol está nascendo. Lá para as 9 horas da noite, do dia, você já quase não pode firmar os olhos nele. Está brilhando. 11 horas, meio-dia. Quem disse que você pode olhar no sol? Fixar os olhos no sol. Você passa de relâmpago. Mas você não pode. Quando dá lá para as 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ele vai enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo. Quando chega lá para as 4 horas, 5 horas, ele está se pondo. Foi. Isto representa nossas vidas. O sol morre. Mas e aquele é o fim dele? Não.
ele nasce no outro dia de manhãzinha novamente. Ele volta de novo, quer dizer, ressurreição. Voltou. Todo verdadeiro homem e verdadeiro cristão são assim. Então nós somos como o sol. Você nasce novinho, um bebê, uma criancinha, até lá para os 9 anos de idade, é ainda um adolescente, não é mesmo? Quando chega lá para 11 horas, mais ou menos, você está com seus 20 anos de idade, meio-dia. Quando vai depois de meio-dia, você já passa para os seus 25, 30 anos de idade. Quando lá para as 3 horas da tarde, você está lá com os seus 50 anos de idade. Quando vai chegando já lá para as 5 horas da tarde, você está voltando de volta para o pó. É como disse Davi, Deus nos fez até 70, o que passar de você chegar aos 80 por causa da sua robustez. Aí já é cansaço, enfado, ele já está pronto para descer de volta o pó. Agora, é o fim dele, desse cristão? Não, não é. A natureza mostra, você vê as árvores. As árvores, elas seguem certinho, ela obedece à lei de Deus certinho, a natureza. As 4 estações corretas, não é mesmo? Que é exatamente isto. É inverno, primavera, outono e verão. As 4 estações. Quando chega no inverno, aquilo vem que acaba. Você pode ver que quando chega no inverno, a mata, que aqui nós não temos geada, mas se você ver lá para fora, a geada vem e destrói tudo. Mas quando chega na primavera, aquilo volta, tudinho novamente. Vem novas folhas, novos frutos, flores. Quando chega no outono, entra no amadurecimento. Quando chega no verão, já está acelerando aquele amadurecimento para a colheita. Correto? Aí então vem de volta o inverno. Doído, um inverno dolorido mesmo. Quase acaba. Agora, o que sucede, hein? Quando o inverno chega, o que faz a vida? Antes que o inverno chega, quando vai cerrando, entrando do verão para entrar para o inverno, a vida da árvore desce pelo caule. Vai para as raízes. E lá ela esconde, fica lá na raiz, esperando o inverno passar. Aquelas folhas da árvore no verão, ela cai todinha. Cai todinha, vai para o pó. Você diz, morreu. Morreu nada. Morreu nada. Ela caiu, apodreceu e volta pela raiz. E vem. Novamente a vida passa por o caule, os galhos, e vem as flores, vem os frutos, dá novas folhas e novos frutos. De novo. E isso é assim. O que isso significa? Morte, sepultamento e ressurreição. Não é mesmo? Ressurreição. É isso daqui que nós vimos o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, ele é a primícia daqueles que morreram, o primeiro que ressuscitou. E nós, em ordem, depois dele, ressuscitaremos. Ele é o primeiro que chegou ao amadurecimento, foi colhido,
morreu, sepultado, ressuscitou novamente, provando que um dia virá a nossa ressurreição. Ele vivificará aquela vida de volta. Você volta a viver novamente. Não é o fim. Por isso que aquele hino diz assim: não pode matar um crente. O crente não pode morrer. Não é mesmo? Você não morre. Você tem vida eterna. Quando nós lemos a mensagem, o Mombrana fala essa mensagem, nós estamos lendo ela. Eu estou pregando baseado nela. Estou falando baseado nela. O Mombrana, quando você lê assim, o Mombrana falar assim: agora é tempo de Páscoa. E ele diz assim: e eu gosto da Páscoa. Quando ele diz eu gosto da Páscoa, é porque, na verdade, são vidas novas. Você é uma nova criatura nos dias da Páscoa, quando ela chega a você. Porque Páscoa não quer dizer vestido novo, sapato novo. Bom, para não falar isso daqui. Não. Páscoa quer dizer ressurreição. Restaurar. Trazer de volta a sua origem. Por isso que é um privilégio muito grande de um eleito. Agora eu vou falar de um eleito. Não de um simples crente. De um simples cristão. Mas de um eleito, um crente incomum. Um cristão incomum. Isso é um privilégio, uma coisa muito maravilhosa para ele. Ele não precisa lutar para obter isso. Já está nele. Ele vive a vida de um cristão incomum sem forçar. Sem força. Aquilo está na vida dele. Não me importa a sua situação, o que você veio, como eu disse. Você pode ter nascido lá no mundo, veio através de lombo de pais pecaminosos. Ali é a sua origem aqui na terra. Não é a sua origem do outro lado na eternidade. Não. Você veio ali só para expressar os atributos do seu Criador, do seu Deus. E aí então nós temos um período de tempo, né? Ele marca um período para cada um de nós por seus próprios pensamentos, pela sua própria sabedoria. E aí então, de repente, aquilo entra em você e chega a sua Páscoa. E você toma uma outra posição diferente que outros não podem fazer. Outros lutam e batalham e não conseguem. E você consegue. Você consegue. O profeta diz: agora é tempo de Páscoa. Eu gosto da Páscoa. Sim, senhor. Mas hoje na Páscoa eles colocam muitas coisas sobre esses coelhinhos e patos e franguinhos, cor de rosa e chapéus bonitos, vestidos novos. Páscoa, vestidos novos. E isso não é Páscoa. Isso não é Páscoa. Páscoa é a ressurreição, é restaurar de volta. É uma pessoa posicionada. É uma pessoa madura.
suzonado. Entende o que eu digo? Não é suzonado porque ele é velho, não. Ele é suzonado porque ele é maduro no espírito, na vida cristã. Entende? Ele ressuscitou. Ele foi restaurado. Certo? Então veja, é o tempo de restaurar de Deus. De Deus. Você olha para a terra, Deus está restaurando. Restaurando o quê? A natureza. Isso é certo. Ele está restaurando as flores, ele está restaurando as folhas, ele está restaurando os frutos. Os frutos do campo. O que é isto? Deus está restaurando. É a Páscoa, que significa trazer de volta. Nós, quando chegamos neste lugar, espiritualmente, significa que fomos restaurados. Que fomos restaurados. Espiritualmente. Deus te trouxe de volta e te posicionou num lugar que você sempre esteve na eternidade. Por predestinação. Hoje estamos aqui, sentados nesses bancos duros e ao mesmo tempo sentados em regiões celestiais em Cristo. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É o posicionamento de cada corpo, membro do corpo, cada cristão. A sua vida é nova todo o tempo. Deus lhes trouxe a esta restauração. Agora, vê o que acontece para voltar isto. Morte, sepultamento e ressurreição. Aí então você vai ver que você é dotado. O primeiro homem, o segundo homem, o terceiro homem. Não é mesmo? O primeiro homem você tem 5 sentidos. O segundo homem também você tem 5 sentidos. O terceiro homem é a alma. Você tem o livre-arbítrio, o agente moral, para aceitar ou rejeitar. Correto? Aí então, o que vai dizer para você, aceite, é a eleição. Rejeita, é porque você não é um eleito. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a primeira coisa que sucedeu foi o quê? Crer. Você crê nela. Aí a segunda coisa é obedecer. Pôr em prática. Agir, atuar, se comportar e viver. Que na verdade não é você que faz isto. É Ele que faz através de você. É uma pessoa inteiramente escolhida para isto. Deus te escolheu. Te separou. Dentre todos os demais, você foi escolhido. Ele disse em São João 15, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos anomeei para que dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Vejam, é Ele que nos escolheu. A palavra escolher significa eleger, separar. Nós somos escolhidos por predestinação. Nós já éramos elegidos nele antes que o mundo existisse.
Então não tem para você dizer assim, eu vou resistir. Não. Não é questão de você resistir. É Ele resistir por você. Aleluia. É Ele que resiste por você. Amém? Você diz assim, eu vou resistir esse mal. Eu vou resistir isso, eu vou resistir aquilo. Não, não, você não resiste nada. Quem resiste é Deus. E aí então você supera tudo. O que é isto? Tem havido uma sentença, uma reivindicação. A Páscoa requer, a flor clama em ter direito de levantar outra vez, vê? E a lei de Deus na natureza faz virar a terra e faz a lei de Deus na natureza trazer uma Páscoa. Virar a terra. Bom, você pode às vezes até pensar, mas virar pode ser, você diz, virar a terra. Não é só assim. Virar a terra significa isso. Significa virar. Entendeu? Virar a terra. E faz a lei de Deus na natureza trazer uma Páscoa. Vejam, eu estou deixando um pouquinho mais para frente sobre isto, porque na verdade eu vou falar isso aqui. Uma Páscoa, uma ressurreição. Isso é lindo, diz o profeta. Aí vem, virar é o quê? Para a presença do sol. Virar a terra. Para a presença do sol. Para restaurar o que o inverno matou. Inverno? Simplesmente o irmão Branham está falando no natural, mas ele está mostrando o espiritual. O retorno do sol. Veja. Enquanto ele não estava na terra. Deus envia a terra de volta ao redor do sol, como nos foi dito. De lá até aqui, a terra. A terra se afastou do sol e saiu até aqui fora. E essa é a maneira que o pecado faz. Vejam. Afasta-se do Filho, onde este é o sol. Então vejam o que a terra é. Ela vira aqui, em torno do sol. Ela faz essa volta aqui assim, ó. Você entendeu? Aí o que sucede? Ela passa bem pertinho do sol e depois vai ficando distanciado. Quando ela distancia, aí vem o quê? O tempo do inverno, frio. O gelo. O que faz? Mata. Mata o quê? Mata as flores, mata as folhas, mata o capim, mata as árvores. O que isso representa? Pecado. Pecado afasta você do sol que é o Filho Jesus. E quando você fica bem longe, então você se torna frio, rígido. Ai, que frio, estou num frio, parece que eu estou dentro de uma geladeira. Fisicamente falando, né? Dentro de uma geladeira. E às vezes está dentro de uma geladeira espiritual. Não é mesmo, irmão José? Né? Está com sono? Não. Não está. É, uma hora dessas, sim, com uma palestrazinha assim, dá sono, né? Se você não tiver muito cuidado, você perde tudo. Então vejam. Frio. O frio chamado pecado. Você está longe do sol Jesus.
O pecado te afastou dele. Você tem que ser trazido de volta. E chegar bem pertinho dele e sentir o calor do sol. Amém? Aí esse gelo derrete. Aleluia. Ó, que coisa. Aí você se torna animado, aquecido. As juntas se tornam mole. Não é mesmo? Você se torna em movimento. E você diz, rapaz, eu estou novo. Não é mesmo? Ó, que coisa. Mas quando essa terra começa a voltar e muda, e ela mandando a morte, aqui está apagada essa letra. Acho que é quando, né? E quando a morte está lá fora atingindo o inverno. Ele manda cada coisa vivente que ele pode, apagada de novo. Ele mata cada coisa vivente que ele pode matar aqui fora, o inverno. Mata. E ali, no chão, elas estão congeladas. Congeladas. A polpa saiu delas e tudo acabou. A polpa é isso daqui, carne. Carne. É o seu corpo, feito do pó da terra. Correto? Tudo acabou, mas há uma pequena vida preservada lá dentro. Ela é chamada a eleita. O inverno não pode matar ela. O pecado não pode matar o crente. De jeito nenhum. Ela que faz tudo por você. Vejam. E logo que o sol volta em posição com a terra outra vez, então há uma Páscoa, uma restauração. Logo vem as flores outra vez, tudo nasce. Tudo que o inverno matou, o sol restaura. Aleluia. Tudo que a morte do inverno matou, o sol da vida restaura. Isso fala das nossas vidas, né? Desde que você nasceu, até o dia que você encontrou com Deus. Então Ele te traz de volta a sua origem. A sua origem não é aquela carne e sangue. A sua origem é os pensamentos de Deus. É a eternidade. Nós estamos voltando para lá. Voltando para a nossa origem. O sol, que é Cristo, a palavra, está nos levando de volta a este lugar, não é mesmo? Restauração. E da mesma forma é agora com o povo. Tudo que mais frio inverno formal da religião matou lá fora, a aproximação do Filho de Deus nestes últimos dias, vindo à sua igreja, restaura isso de volta à vida outra vez. Eu restaurarei, disse o Senhor. Vê? Eu acredito assim, irmãos, que a vida de um cristão, ela é tão sensível a Deus, quando ele chega neste lugar, na presença do sol, que ele não suporta nada, ele não resiste nada, ele cede por completo. Ele rende por completo. Não é de admirar que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos representa como ovelhas. Como ovelhas. Como cordeiros. Ovelha é um animalzinho indefeso.
ele não se defende a si mesmo. Ovelha não tem malícia. Não. A ovelha, ela parece assim até imprudente. É a ovelha. Imprudente. É preciso de alguém para guiar a ovelha. Você vai ver que lá naqueles dias, hoje não, mas naqueles dias, quando eles matavam as ovelhas, levavam para o matadouro, você sabe quem era que guiava as ovelhas? Era um bode. O bode guiava as ovelhas para o matadouro. Por quê? A ovelha é tão simples e parece assim tão imprudente que ela não tem malícia. A ovelha, ela não tem malícia. Aí ponhava naquele corredor da morte e jogava o bode na frente. E o bode vinha e guiava as ovelhas. Quando chegava na hora da lotilha, o bode pulava fora e a ovelha caía. O bode é terrível. É terrível. O bode. Você já viu o bode cruzar pinguela? Bode não cruza pinguela de jeito nenhum. Ele não cruza. Ele tem uma vivacidade terrível. Ele sabe que se ele cair lá embaixo, ele não cruza pinguela. Você quer ver? Pode querer que ele coloque um bode para cruzar uma pinguela. Ele pronto o maior desespero. Ele berra, ele faz tudo. Mas se você quer ver na arte, não tem quem ganha de um bode. Como ele é arteiro. É um bode. E ele tem uma vivacidade terrível. E que a ovelha não tem isso. A ovelha é simples. Você quer ver? Deixa uma ovelha do lado de cá e deixa as ovelhas todas do lado de cá e passa uma outra ovelha para o lado de lá para você ver. Ela tem um instinto nela, é um dom de ovelha, que ela quer estar aonde a outra ovelha está. E ela enfrenta o maior obstáculo, mas ela quer estar lá. A ovelha. O bode diz, nada, ele que se vira para lá. Eu vou lá nada. Mas a ovelha não, a ovelha tem companheirismo. A ovelha é amável, a ovelha é dócil. A ovelha é amigo, é amiga. Ela precisa de alguém para cuidar dela. Por isso que você vai ver o Mombrana, vê aquela mensagem, a Era de Filadélfia, o Mombrana mostrando sobre aqueles pastores ali, no Oriente, na velha Terra Santa. Ele disse, aquilo me deixava surpreso. Ele disse para aquele pastor ali, perguntou para ele assim, me diga uma coisa. Como chama essas pessoas que cuidam de gado? Ele disse, pastor. Pastor? É. Como chama essas que cuidam de porco? Pastor. Pastor? É. Como é que chama essas que cuidam de bode? Pastor. Pastor. E essas que cuidam de ovelha? Pastor. Tudo era pastor. Tudo era pastor. Só que, o que sucedeu? Quando chegou ao entardecer, aquele que cuidava de bode, deixou os bodes lá e foi embora. Aquele que cuidava de cabrito, de porco, deixou os porcos lá e foi embora. Cada um. Mas o de ovelha não. O de ovelha conduziu ela para o aprisco e deitou bem na porteira do aprisco. Cuidando das ovelhas, porque ela era indefesa, para que não entrasse ali um lobo e o causasse dano nas ovelhas. O pastor de ovelhas se põe na porta. E Jesus disse isso, São João 10, ele disse, eu sou a porta das ovelhas, aquele que vem antes de mim é assalteador e ladrão, ele entra pela janela, mas o pastor ele fica na porta do aprisco,
cuidando das ovelhas. Por quê? Uma ovelha é humilde. Ela é simples. Quando ela se coloca diante da palavra, ela rende por completo na palavra. Ela é convencida da palavra. É verdade. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e ninguém me arrebatará das minhas mãos. E o meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém arrebatará das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos, isto que é, Deus cuida da sua herança, Ele cuida de você. O cuidado de Deus é esse, para não deixar o lobo causar dano. O lobo quer dizer pecado. A orgia, as imundícias do mundo, isso são lobos vorazes. Vejam, e da mesma forma é agora com o povo. Tudo que mais frio inverno, vejam, eu restaurarei, diz o Senhor. Deus restaura as suas flores, suas folhas, sua natureza, sua semente da terra. E, portanto, nós sabemos, então, que Deus restaurará também a sua habitação. Ele restaurará o seu Éden. Ele restaurará tudo que a morte matou. Isso é correto. Por isso que ele disse: entrando no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo tem o Pai. Corpo me tem o Pai preparado. Corpo. Deus prepara a sua habitação em você. Ele não aceita que você diz assim: eu sou um homem mau, de hoje em diante eu vou ser um homem bom. Eu tenho fumado, eu bebo, eu jogo, sabe? Eu vou largar de beber e de fumar e de jogar para me ser crente. Deus não aceita isso. Ele não aceita isso. Você está dizendo que Deus, Ele é impotente, Ele não tem poder para te salvar. E que você está querendo salvar-se a si mesmo. Deus quer que você creia nele e o aceite Ele como Ele é. E o receba e o obedeça. Correto? Por isso que Ele diz: venha como está. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Aquele homem que fumava, ele disse para o irmão Branham: Billy, o dia que eu deixar de fumar, eu vou me tornar um crente. O irmão Branham disse: não faça isso. Ele disse: eu não posso, Billy, deixar de ser um crente fumando. Ele disse, o irmão Branham disse: não faça isso. Você quer se fazer bom para Deus? Ele disse: Deus veio para os maus. Deus veio para os ruins. Ele disse: Ele não veio para os sadios, Ele veio para os doentes. Não foi o que disse Jesus? Ele disse: o sadio não precisa de médico. O que ele precisa de médico são os doentes. Se vós conhecesse misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria nenhum desses inocentes. Vê? Isso é verdade. Então ele disse isso. Não trate de ser bom para vir a Deus. Ele disse: então o que eu devo fazer? Vim como está. Ele disse: então, Billy, se é só isso, eu vou me batizar. E foi e batizou. O irmão Branham foi e batizou ele fumando. Batizou ele fumando. E o irmão Branham teve uma visão dele caindo e quebrando os seus ossos. E estava no hospital. E é verdade, aquilo aconteceu. Ele caiu e quebrou.
quebrou as costelas e tudo mais, foi bater no hospital. E o Mombrana teve a visão dele lá no hospital pedindo por Mombrana trazer um cigarro para ele fumar, mesmo depois de batizado. E o Mombrana sabia que aquilo dali era o fim do seu cigarro. Sabia que era o fim do seu cigarro. E aí então ele foi, quando ele chegou lá, ele pediu para o Mombrana, do jeito que o Mombrana viu na visão, ele pediu: Billy, traz um cigarro para mim. E o Mombrana foi lá e comprou uma carteira para ele. Ele sabia que era o fim dele. Ele disse: nenhum cigarro ele fumou. Nenhum. Vejam, então é o que Deus quer que nós fazemos. Você diz: eu não posso, eu também não posso. Eu não consigo, eu também não consigo. Olha, eu tenho que ser uma pessoa digna. Eu tenho que ser isso. Eu não consigo ser digno. Eu também não consigo. Quem é que consegue? Mas você tem que crer nele, que ele é um digno. E com a sua dignidade, ele te dignificou. E a dignidade que você tem não é sua, é a dele. Aleluia. Amém? E que agora em diante você diz assim: eu não serei mais um caçador de coisas do mundo. De hoje em diante, eu terei um filho, uma filha de Deus, porque eu agora tenho crido e tenho vindo e entrado nessa fonte de sangue que corre das veias de Emanuel, e ele me limpou e me santificou de tudo. Posso andar agora nesse caminho de santidade. Não é mesmo? Restaurar, trazer de volta. Isto é correto. E agora a única maneira que ela pode permanecer morta para sempre é deixá-la ficar no lugar errado. Ficar no lugar errado. Mas se ela foi no lugar correto, ela tem que voltar à vida outra vez. Então, Deus, que possamos cair no canal correto, isto é certo, para restauração. Amém? Para restauração. Tudo que o inverno matou, então o sol restaura. O retorno do sol, o que ele faz? Ele força. Ouçam, ele força a morte. Quando o sol da primavera volta em linha com a terra outra vez, ele realmente força a morte a se entregar para a ressurreição. Para o quê? Uma restauração. Restaurar outra vez. Mombrana disse: eu gosto da Páscoa. Você gosta? Ressurreição. Você sabe que nós temos alguma parte com Deus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Do jeito que você tem uma parte com o Brasil, brasileiro, brasileira, a sua nacionalidade natural. Esse país que é taxado como só o país dos ladrão, não é mesmo? País dos ladrão, uma vergonha lá no primeiro mundo, é um vitupério. E você, como um brasileiro, você tem que carregar tudo isso. Tudo isso você tem que carregar. Como um brasileiro nacionalizado, nascido no Brasil. Você tem que levar isso nas costas. Você é uma parte disto, correto? Ele roubou, você roubou também. Você tem que levar essa vergonha na costa. Você entendeu? Ele foi morto, você tem que morrer com ele. Ele ressurgiu, você tem que ressurgir com ele. Isso é um lado natural. E nós, o Mombrana disse, olha, eu estava lá quando Abraão Lincoln lutou pela escravidão. Ele disse, eu estava em Abraão Lincoln.
Eu estava em George Washington. Eu estava lá nos Estados Unidos quando estava guerreando, eu estava lá. Ele disse, eu levei a vergonha dos Estados Unidos, tudo também, porque eu sou um americano. Ele disse, mas também eu estava com Noé. Eu estava com Abraão. Eu estava lá com Isaac. Eu estava lá com José no Egito. Eu estava lá com todos os profetas. E eu estava em Jesus. Você está em Jesus. Quando ele sofreu, foi mutilado, arrancaram as suas barbas aos montões, deram murraça nele, fizeram tudo o que quiseram com ele. Você estava ali sofrendo com ele. Você estava gemendo. Você estava sentindo o rangido da morte. Você, pela fé, colocou as mãos sobre aquele cordeiro inocente. Você sentiu o rangido da morte. Você sentiu o seu sangue. Você sentiu aquela fumaça subir. Você morreu com ele. Você levou o seu vitupério. Você passou as mesmas vergonhas que ele passou. Mas tem uma coisa, quando naquela manhã de Páscoa ele ressuscitou, você também ressuscitou com ele. Amém? Por isso que hoje nós somos o que somos hoje, irmãos. Aleluia! O que faz isso? O sol vindo. Esta é a lei de Deus. Deus estabeleceu na terra uma lei, e a lei da gravidade. Tudo na natureza opera de acordo com a lei de Deus. E as flores cumprem seus prazos, a semente cumpre seus prazos, ela morre na terra e então há uma restauração. Amém. E agora está colocada lá, morto, não há nada. Nós poderíamos tomar umas destas luzes aqui, ligá-la sobre isto, e isto nunca faria nenhum bem. Não há nenhuma maneira para fazermos isto, mas Deus tem uma lei, que quando o sol vem sobre a semente, Ele força aquela vida sair para fora da semente. A morte não pode segurá-la mais. Aleluia! Ei, irmãos, Deus nos abençoe, né? Deus nos ajude. Sermos essa semente, palavra falada de Deus. A noiva. Quando você é essa semente, ninguém te engana. Ninguém te envolve. Há tantos espíritos no mundo que são pecado, parecido com a luz, mas é uma luz negativa, que envolve tantas pessoas, mas esta semente eleita não pode ser envolvida. Jamais. Isto é correto. Deus tem estabelecido todas as suas leis para servi-lo. Ambas natural e espiritual. Trabalhando de acordo com a sua palavra. Não importa a condição. Eu amo isto. Você ama? Não importa a condição. Você vai ver que quando aquela ex-prostituta, Maria Madalena, estava ali, naquela situação, o sol nasceu para ela. Quando o sol bateu naquela semente, ela disse, eu vejo que tu és profeta. Ela nasceu de novo. Foi uma nova criatura. Enquanto aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles sumos sacerdotes, diz, tu és o diabo, tu és o Beelzebub. Não é mesmo? Quando o sol refletiu neles. Por quê? Eles não eram a verdadeira semente de Deus. Então, é isto hoje. E o profeta disse, eu gosto disto, eu amo isto. E, sim, senhor. Ele disse, eu tinha mais umas escrituras aqui sobre isto. Sim, senhor, mas eu também vou parar aqui. Isto é verdade, né? Deus nos ajude, né?
estarmos nesta semente predestinada, eleita, que é Cristo Jesus. Sermos uma sequência desta semente. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 238, junto ao trono de Deus. De Deus preparado a cristão um lugar para ti, a perfumes, a gozo exaltar, a delícias profundas ali. Se ale, disse os anjos fiéis, rodeado numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do nosso ali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que morrem aqui. Mais além, as venturas eternas concorrem na existência perpétua da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor a expelir, pois dali a voz verdadeira não cansa de chamar-nos ao reino da luz, ao amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura e do belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que é de graça Jesus nos dará, pois dali
Ano cheio de amor, de ternura, desse amor revelando na cruz, nos escuta, nos ouve, Jesus. Graça, graça, graça. Aleluia, Jesus. Deus nos ajude. Que esse sol sempre possa brilhar nas nossas vidas. Nunca escondermos desse sol, mas sempre estar na sua presença. Com as nossas cabeças inclinadas. Querido Jesus, Pai Celestial, a Tua palavra para nós é vida, é água, é o pão, é tudo o que precisamos nessa terra, neste mundo. Sem Ti, não somos nada. O Senhor é nossa vida, é a nossa Páscoa, é a nossa ressurreição. Leva-nos em paz, guarda e nos protege de todos os males. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Pai das luzes, ó Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus, o Santo Filho do Onipotente. Sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo, iluminado, dissipado por esta luz, pois do seu trono o Rei amado vigia sempre e o conduz. Sol da justiça, Sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador.
do mal a força se enfraquece e dissipado o seu poder, pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora seu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador.